Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela e hoje vamos então continuar com os nossos estudos no direito penal. Aula passada nós vimos o crime de estupro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o crime de estupro de vulnerável, tá? O crime de estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A e constitui estupro de vulnerável ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações escritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Parágrafo 2º foi vetado. Parágrafo 3º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 10 a 20 anos. E parágrafo 4º, se da conduta resulta morte, a pena reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 5º, que foi incluído agora em 2018, tá, recentemente, as penas previstas no caput nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Aqui o legislador está se referindo expressamente à vulnerabilidade da vítima, tá? Então, o objeto jurídico deste crime é também, da mesma forma que o crime de estupro, a liberdade sexual da pessoa, e a ação nuclear consubstancia-se nos verbos ter ou praticar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, tá? Então, a conjunção carnal, ela aí necessariamente precisa de um homem e de uma mulher, porque constitui a prática aí, né, da introdução no pênis, do pênis na vagina. Já o ato libidinoso, outro ato libidinoso, tá? São qualquer atos de cunho sexual que tenham aí por objetivo a satisfação da lascívia, tá? Então aqui nós podemos enquadrar o sexo anal, sexo oral, a masturbação, todos são considerados atos libidinosos. Sujeito ativo deste tipo penal, deste crime, pode ser qualquer pessoa. Já o sujeito ativo aqui nós vamos ter que separar em 3 hipóteses, tá? O caput, ele nos traz o sujeito ativo, a pessoa menor de 14 anos, tá? E atentem-se que o legislador ele fala menor de 14 anos. Então, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, o legislador está deixando bem claro que se a pessoa, a suposta vítima aí, praticar de forma espontânea, tá? O ato libidinoso na data do seu aniversário, ela não será mais considerada vulnerável, porque o legislador traz a expressão menor de 14 anos, e aquele que completa os 14 anos na data do seu aniversário já não é mais menor de 14 anos. Então, atentem-se a este detalhe, tá? Que cai muito em forma aí de pegadinha. Nessa hipótese do menor de 14 anos, tá? Nós estamos diante aí de uma vulnerabilidade absoluta. Ou seja, não importa se o menor de 14 anos ele dá o seu consentimento, ele é considerável vulnerável, tá? Absolutamente vulnerável, porque de acordo aí com o entendimento majoritário, a pessoa menor de 14 anos ela ainda não tem o amadurecimento mental e sexual para consentir num ato sexual. Então aqui a vulnerabilidade ela é absoluta, inclusive já tem súmula, tá? Súmula 593 do STJ. Mas também pode ocorrer aqui a questão do erro de tipo, tá? A pessoa, ela esconde, né? A vítima, ela esconde aí a sua real idade e pelo fato de aparentar fisicamente ser uma pessoa aí maior de 14 anos, o autor acaba aí se equivocando e acaba incorrendo num erro de tipo, tá? Então, o erro de tipo aqui é plenamente cabível. Já a segunda hipótese aí de vítima, né, de sujeito passivo deste tipo penal, nós temos vítima que por enfermidade ou doença mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Então,
pessoas com algum tipo de deficiência mental, por exemplo, tá? Uma pessoa com síndrome de Down, ela pode enquadrar-se nesse tipo penal como sujeito passivo. Só que o legislador aqui traz, a grande maioria da doutrina entende que essa vulnerabilidade ela não é absoluta. Por quê? Porque se você tornar o deficiente mental uma pessoa absolutamente incapaz para a vida sexual, quer dizer que ele nunca vai poder ter uma vida sexual com ninguém, e isso aí ofenderia os direitos da pessoa com deficiência, tá? A pessoa com deficiência, ela tem todos os direitos garantidos aí pela Constituição como qualquer outra pessoa, então você não pode considerá-la como uma pessoa totalmente incapaz, tá? Essa vulnerabilidade, ela vai ter que ser provada, ela vai ter que ser demonstrada no processo que a pessoa que possui aí uma deficiência, ela não tinha aí capacidade de discernimento para consentir com este ato, tá? Até porque existem muitas pessoas aí com deficiência, com síndrome de Down, que têm uma vida extremamente normal, tá? E você enquadrar uma pessoa aí simplesmente por ter uma deficiência, aqui como vítima, você estaria aí retirando os direitos de ter uma vida amorosa, uma vida sexual para essa pessoa, tá? Então, aqui a vulnerabilidade ela é relativa. A terceira hipótese, vítima que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, tá? Então, vamos supor aquela pessoa totalmente embriagada ou que colocaram alguma droga dentro da sua bebida, tá? Neste caso aqui também a vulnerabilidade ela é relativa, vai ter que ser demonstrado que a pessoa não tinha capacidade nenhuma de consentir com o ato. Prosseguindo, quanto ao elemento subjetivo, trata-se de crime praticado apenas a título de dolo. Quanto à consumação e à tentativa, tratando-se de conjunção carnal, tá? Consuma-se com o início da penetração do pênis na vagina e o início aí da prática do ato libidinoso. Não é necessário que a pessoa tenha algum tipo aí de satisfação do seu libido. Quanto às formas, tá? Tem a forma simples prevista no caput e tem as formas qualificadas, tá? Que nós estamos aqui diante de crimes pré-dolosos. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, tá? Quando o legislador ele coloca natureza grave, ele também está se referindo a gravíssima, porque se pode o menos, tá? É óbvio que pode o mais. Então, se configura estupro de vulnerável qualificado pela lesão corporal grave, por óbvio que vai ser qualificado também se o autor praticar uma lesão corporal gravíssima, tá? E se da conduta resulta morte, parágrafo 4º, tá? Que aqui no caso, tanto o parágrafo 3º como o 4º são hipóteses de crimes pré-dolosos. Agora, se o autor ele tem desígnios diferentes, tá? Ele tem dolo de praticar o estupro e tem dolo de matar ou de causar lesão corporal, aí nós estamos diante do caso de concurso de crimes. Fechando aqui, também trata-se aí de crime hediondo e a ação penal ela é pública e incondicionada, tá? Vide artigo 225 do Código Penal. Então, pessoal, quanto ao crime de estupro de vulnerável, esses são os temas mais relevantes e nos vemos então na próxima aula. Até mais!